Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler do verso 58 até o verso 59. Amém? Amém. Todos se mandaram? Amém. Então, amém. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém, irmão? Por isso, nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos dado graça para compreender a realidade divina de Deus. E uma coisa muito linda, muito interessante, irmãos, é quando nós vemos o sequencial dos parágrafos da palavra e nós observamos como Deus pensa. Em todo tempo eu desejo sempre seguir uma forma de compreender cada vez mais, não apenas interpretando, mas tentando entender como Deus pensa e como que é a ser assim os pensamentos de Deus. Quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a ver que aqui é uma demanda, e todos nós muito falamos sobre essa palavra, mas o final do que se compreende dentro do contexto. É muito comum que nós falemos um do outro. E Pedro disse, Jesus disse para Pedro, irmã Flávia, para onde iremos nós se só tu tens a palavra eterna? Mas também falamos também que os discípulos abandonaram Jesus e alguns disseram, dura para nós esse discurso. Então o que nós vemos disso? O que nós vamos falar hoje é exatamente o conteúdo central desses posicionamentos que nós falamos. Nós sabemos, irmãos, que há uma característica muito grande da parte de Deus que nós devemos aprender. Eu comecei a ver que Deus é uma pessoa que Ele, na verdade, nos dá a oportunidade. Mas quando Ele nos dá a oportunidade, Ele começa a trazer dentro de uma palavra silenciosa que algumas coisas, elas devem ser feitas por nós e não cabe a Deus de maneira nenhuma. Então, o que Deus deu à irmã Rosângela, ela tem que fazer. Bom, ela tem que se virar, porque Deus vai dar a ela a oportunidade de ela também fazer a parte dela. Espiritualmente, eu quero dizer aos amados irmãos, que nós às vezes desenhamos um Deus de uma forma muito errônea. Um Deus que não existe, no sentido do comportamento que está sendo revelado na sua palavra. Então nós vemos o quê? Que Deus tem nos falado desde cedo, no início da obra, em que nós precisamos orar cada vez mais, como disse a irmã Rosângela. Então ela trouxe aqui um overview das situações últimas, amém? Nós sabemos, irmãos, que muitas das coisas, elas não tão somente deveriam acontecer, elas poderiam ser evitadas de alguma forma. Por quê? Porque o grau de combate que cada um irmão dá é um grau que tem uma potência. E nós sabemos que na nossa vida espiritual nós precisamos muito de Deus. Então, se eu estou em desconformidade com os pensamentos de Deus, então a irmã Flávia, a irmã Kelly, eu já saio perdendo. Por que eu saio perdendo? Eu já estou em desconformidade, ou seja, quando eu leio a palavra de Deus, eu já estou meio que avesso àquilo que Deus pensa. E nessa palavra aqui, eu comecei a observar que há uma demanda dos judeus com a pessoa de Cristo. Então, o que nós observamos? Que Jesus vai adiante de um posicionamento ao qual ele aprendeu diante de Deus. Ou seja, Jesus Cristo tem no coração que o deleite dele, ou seja, a satisfação, a alegria, a felicidade dele é fazer a vontade de Deus. E quando então ele coloca no coração, ele sabe que tem inúmeras dificuldades. Então esse texto
fala sobre a murmuração dos judeus com relação à pessoa de Cristo. E por quê? Porque ele, na verdade, ele já veio dizendo que ele era o pão que desceu do céu. Mas aí os judeus conheciam os pais de Cristo, Maria e José. E aí, mas como você é o pão que desceu do céu? Se o seu pai era Maria, o seu pai era José e sua mãe era Maria, como você desceu do céu? Mas o que eu vejo aqui, irmãos, é que Deus, ele nos dá graça para que nós possamos entender a pregação de Cristo. Em nenhum momento ele deseja explicar detalhe por detalhe. O que eu observo nisso? Quando a pregação vem, ela vem, sabe, pautada na verdade. Então Deus usa a pessoa de Cristo e ele está pregando para os judeus. E eles estão contradizendo ele, dizendo que na verdade ele não era o pão do céu. Então me prova que você é o pão do céu, que eu sei que você é filho de José e a sua mãe Maria. Mas ele dizia, não, eu sou, na verdade, o pão que desceu do céu. E essa demanda, irmãos, ela fica por um longo tempo. E eu comecei a observar da parte de Deus que existem situações que nós criamos e que elas nunca foram, na verdade, existentes diante do mundo espiritual de Deus. E aí, o que acarreta para nós? Irmão, nós temos um Deus que fica claro que Ele nos dá uma oportunidade. Aleluia. A oportunidade é que Deus leva o homem até Cristo. Aleluia. Ou seja, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, Deus traz o irmão Lucas e leva até Cristo. Mas a partir do momento que o irmão Lucas vai até Cristo, ele deve se interessar pela obra de Deus. Se ele não se interessar, ele fica no meio do caminho. O que eu vejo aqui, irmãos, parece algo assim que alguém vai dizer, mas como o senhor acha que se dá isso? Irmãos, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, você observa que Cristo, ele não desanima em meio às abundantes refeições. Por que ele não desanima? Porque ele tem uma convicção de que precisa trazer alegria a Deus, obedecer a Deus, estar sujeito a Deus. Esse é o deleite dele, essa é a ocupação dele. Aleluia. Quando nós estamos na casa de Deus, estamos na casa de Deus, nós devemos entender que isso aqui é muito real. Glória. Então Deus preparou com grande esmero o coração da irmã Rosângela para que ela estivesse preocupada com esse culto desde cedo. Ela liga para um, ela liga para outro, pede para um trazer uma oração, para um trazer um conselho. E não, às vezes é desgastante se ela ora para um, liga para um, não posso. Liga para o outro, não estou preparado. Liga para o outro, hoje tem isso, tem aquilo. Então o que você vê? Quando você olha para Cristo, ele está numa ilha, mas o fato dele estar ilhado e ao redor dele está toda a rejeição, ele não tira de maneira nenhuma o interesse de satisfazer a Deus. E quando você olha essa palavra aqui, ela chega a ser uma demanda cansativa. Ela chega a ser uma demanda, você vai falar assim, mas de onde saiu tudo isso? Por que, irmão, eu estou falando isso? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós vemos que tem que ter um esforço para você entender o que Deus quer falar. A nossa amada irmã Kélia, ela trouxe uma posição de uma metáfora que está lá em Eclesiastes 10. Ela falou, na verdade, sobre a contaminação daquela mosca, daquele odor que recaiu. Mas aí, se você não tiver devida atenção, devido interesse, você não vai entender nada. E onde eu quero chegar, irmãos? Essa palavra aqui, ela está mostrando bem claramente que Jesus resolveu pregar para os judeus. Ele está dentro da sinagoga, irmão Eduardo, e ele disse, não vou pregar. E daí? Não vou explicar, vou pregar. Não vou explicar, eu vou pregar. Aí quando você começa a ver assim, o assunto começa. Murmuravam, pois, estou lendo em 6, verso 41, Evangelho de João. Aí antes começa
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por enquanto está terreno. O que fica resolvido? Ele está dizendo que aquele que tem ouvido da parte de Deus e entendido, eles vem a mim. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus é muito direto. E nós às vezes imaginamos que Deus vai fazer uma curva, como nós fazemos às vezes com a educação que nós damos ao filho, né? Eu não tenho muito essa paciência, mas talvez gente tem. Quer comer aqui? Não, quero comer ali. Agora quero comer lá, andando com o braço atrás da criança, até onde ela quiser. Ah, vai comer melhorzinha, vai com o braço assim, vai comer aqui, ele come. Não, mas ele quer andar, não chega a andar, ele é criança. Sabe quando Deus vai fazer isso na nossa vida? Nunca. Meu Deus! Mas pastor, ele não vai fazer isso nunca com nenhum de nós. Mas nunca mesmo. Nessa pregação, Jesus está dentro de uma sinagoga. Ele está lá em Cafarnaum. Então ele resolveu dizer que ele é o pão que desce do céu. Ou seja, ele é a pessoa que vai trazer uma vida a todo mundo. Por quê? Porque o pão é o alimento mais barato que você encontra ao redor do mundo. Então o pão, qualquer pessoa que chegar no lugar mais rico, no país mais rico, uma nação, seja mais abastado, vai comprar um pão. Quanto que é o pão? O pão é sempre o alimento mais barato. Então quando Jesus se refere que ele é o pão da vida, ele está dizendo para os judeus: olha, eu sou o pão da vida. Mas peraí, como é que você é o pão da vida que desce do céu? Se você é o filho de José, pelo que eu sei, você é filho de Maria. Então a demanda começa em que Jesus começa a explicar: bom, da parte de Deus, ele traz as pessoas. E as pessoas começam a entender, pela própria palavra de Deus, que eu sou filho de Deus, então eu sou o pão que desce do céu. Mas os judeus, naquele momento, naqueles dias, eles, na verdade, não estavam assim acostumados, porque eles, quando pensavam, eles olhavam para a lei, para ver se os pensamentos estavam agredindo a lei. E quando Jesus começa a explicar que ele é o pão da vida, ele vai além. Aí ele começa a dizer o seguinte: e serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvidos e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, estou lendo 45, 6,45, agora eu vou 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este é o que tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Aí ele repete de novo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí a pessoa, ele já passou do pão e agora está dizendo agora que a pessoa tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Os discípulos que estavam ali ouvindo, eles começaram a digerir, mas não se interessaram. E é por isso que quando eu estou construindo essa pregação, eu comecei a observar que Deus dá muitas oportunidades, mas nós perdemos as oportunidades. Por quê? Porque a oportunidade, ela requer um interesse para que você possa fazer uso daquilo que Deus tem para você ou para mim. Ou seja, Deus está dando oportunidade para os judeus e está levando eles a Cristo para que eles tenham uma vida através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o pão da vida. Ou seja, ele desce do céu, ele está dizendo: olha, os vossos pais morreram.
Morreram por quê? Porque eles comeram o maná que vinha do céu. Então, os nossos pais morreram porque não havia, na verdade, o momento de que eles servissem a um Deus que pudesse lhes dar vida. Então, nossos pais morreram. Mas eu sou o pão da vida, ou seja, a partir desse momento, aquele que comer, sabe, desse pão ou da minha carne, ou seja, ele está falando sobre a existência carnal dele. Então, você veja bem, você vai me digerir vivo. Você vai olhar para mim e vai ver, e vai dar um testemunho que a minha existência carnal é a minha carne. Então, quando ele diz que o homem tem que comer da carne dele, ele está dizendo: você vai ter que comer da minha existência carnal, do meu trabalho, de tudo quanto eu fiz para a face da terra. Você vai ser testemunho e vai ter que comer, você tem que digerir, crer e confiar que eu sou filho de Deus. Então, naquele momento, os judeus ouviram Jesus sustentar que ele era o pão da vida e que deveriam comer a carne dele e beber do sangue dele. Alguém disse: não, aí não. Vou comer a carne dele e ainda vou beber do sangue dele. O que acontece, irmão? Toda luta que a gente tem, nós devemos entender que você pode achar o fio da meada, de você assim melhorar. E por que eu digo isso? Eu vi em determinado momento do concerto da irmã Kelly, que ela falou: muitos não estão interessados ou se desinteressam. Então foram inúmeras causas que o concerto abrangeu de uma forma muito gloriosa, muito bíblica e muito correta. E o que eu comecei a observar, irmãos? Que quando ela falou que a gente respira santidade, ou seja, os céus respiram santidade, então é imprescindível você ser uma mulher santa e o santo. Por quê, irmãos? Porque a santidade, ela exala um poder tão grande que nesse momento os judeus estão murmurando, estão dizendo assim: está dizendo que desceu do céu, mas eu conheço ele, porque ele é o filho de José e a mãe dele é Maria, ele não desceu do céu nada. Mas por que eles estão nessa murmuração? A Bíblia mostra que eles não tiveram em nenhum momento o interesse de debulhar dentro de si. Bom, não estamos entendendo, vamos preparar tudo, e quando acabar a gente vai lá e vamos perguntar para ele: o que significa que você está dizendo que você é o pão do céu? Nós queremos saber com todo carinho e respeito a você. Queremos saber por que você diz que tem que comer da sua carne e que tem que beber do seu sangue. Então você vê que no desenrolar de toda a pregação de Jesus, em nenhum momento ninguém vai abordar Cristo para perguntar: por que isso é importante nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos? Em toda luta, irmãos, é muito comum e muito mais fácil você se dar ao desinteresse. A coisa mais fácil que tem é quando alguém não quer confrontar: eu estou devendo isso, mas não quero pagar, esquece isso. A pessoa não quer enfrentar, não quer negociar, não quer fazer valer, não quer aquela coisa ser retirada da vida dela. Então o que ela faz? Ela se desinteressa. Cristo é uma pessoa que as pessoas precisam compreender. Ora, Deus já fez a obra na vida da irmã Rosângela, já trouxe a irmã, agora já apresentou a Cristo, já colocou ela no caminho certo. Agora daqui para frente, irmã Kelly, ela tem que se interessar. Deus não vai fazer aquilo que ela tem que fazer, ou eu, ou cada um de nós, irmão. Não se iluda que ele não vai fazer. Essa história de alguém está cantando uma música: Deus não desiste de mim. Como não desiste, irmãos? Aqui eu vejo latentemente uma desistência da parte dos homens, mas também Deus falou: para mim já está bom. Por quê? Já fizemos justiça. Por quê? Trouxemos a Deus e trouxemos a Cristo. Trouxemos o pão da vida, trouxemos a carne e trouxemos o sangue, ou seja, trouxemos a morte sacrificial pelo sangue, e trouxemos a carne, ou seja, ele é o pão vivo, está entre todos eles. Então é sustentar o existencial da carne, ao qual está no meio dos judeus, e sustentar o que? O sacrifício que vai ser dado para tudo. Mas eles em nenhum momento entenderam, e Jesus continua pregando. Aí está dizendo aqui, vai você ver no verso 52:
Disputavam, pois, os judeus, eles queriam ganhar de qualquer forma. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a demanda está crescendo, e ele está dizendo: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá vida dentro de você. Mas peraí, você comer e beber o sangue e a carne desse homem, o que nós observamos, irmãos? Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver o seguinte: se você não tiver o interesse de ouvir a palavra de Deus como devido, sabe, ouvido espiritual, você não entende. O que nos trouxe aqui, que antecedeu essa palavra, é que pregado foi e muito bem colocado. Mas Deus não faz nenhuma questão, porque vê que estão sendo atendidas a justiça de Deus. Então, quando Deus fala para os judeus através de Cristo, Ele está pregando, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que eu sou o pão do céu. Mas peraí, não interessa o que você está pensando. Você tem que se interessar no foco que vai desembaraçar esse assunto. Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em compreender. E muitas das vezes, quando nós estamos na casa de Deus, nós simplesmente resistimos. Olha, irmã Flávia, olha, irmã Rosa, daí? Eu não concordo com isso, mas por que você não concorda? Isso é comum entre nós, isso. O problema é você não compreender que há necessidade da parte de Deus que você se interesse eu. Porque, na verdade, quando você olha esse texto, aqui está dizendo que comer a carne, irmã Flávia, e beber o sangue se refere à Santa Ceia. Não tem absolutamente nada a ver com Santa Ceia. Até porque ele ainda nem morreu. Ele só está sustentando aqui que ele é o ponto central da vida de todo mundo. Aí ele vai dizendo: ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo? Quem come a minha carne tem já o entendimento de que eu sou e tenho a existência carnal entre vocês. Mas por que eu tenho a existência carnal? Porque eu sou o pão que desceu do céu. Todo homem que adentrar por mim e comer a minha carne, ele vai ter a vida eterna. Ou seja, Jesus está garantindo a imortalidade. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês pais morreram lá. Por quê? Porque não havia leis a garantia da imortalidade. Mas eu não. Eu garanto a imortalidade para o mundo inteiro. Por isso que eu falo. Mas aqui, você vê que na pregação inteira, Jesus está dizendo sempre para que o homem coma a carne dele. Ele está dizendo assim: ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então o que você entende, irmão? Quando você fala a pessoa de Cristo, é uma obra em que ele vai fazer um advento de imortalidade no mundo todo. Todas as pessoas terão a oportunidade de serem levadas à imortalidade. Mas uma coisa fica clara: quem se interessa vai gozar desse benefício. Há dias e momentos. Por quê? Porque quando Jesus ele nos dá essa palavra, nós observamos o seguinte: ele está dizendo que quem comer dessa carne e beber do sangue dele vai ter a vida eterna. Não tem nada a ver com Santa Ceia. Quando você come a carne de Deus, você entende. Olha, um dia eu estava conversando com o irmão Osmar, e de repente o irmão Osmar começou a falar da infância de Cristo. Ele trouxe a adolescência de Cristo, a infância de Cristo, trouxe Cristo adulto, trouxe Cristo das obras, trouxe os milagres de Cristo. Sabe, ele só faltou materializar Cristo em nosso meio.
então quer dizer que Ele é a única pessoa que é o pão que desceu do céu. Não existe nenhuma forma de salvar nenhum homem e nenhuma mulher, só por Cristo. Então não existe que você tem que comer da carne dele, é testemunhar aquilo que eu acabei de falar. Então quando você crê, é muito importante, irmão, você ter fé. Porque quando Deus passa diante de nós, Ele sabe exatamente quem tem fé e quem não tem. E isso, sabe, é como se você fosse no banco. Aí eu apresento o meu histórico e vem o irmão Eduardo apresenta dele. Aí eu já sei que eu não tenho história tão alto, mas nós estamos silenciosos. Quando o banco pegar a história do irmão Eduardo, vai dizer: irmão, bom, a história dele é bom. Eita glória! Não, é bom. O que acontece? Espiritualmente, no mundo espiritual de Deus, irmãos, é muito interessante você entender que você ou eu podemos ser devidamente colocados por Deus no escolhe, porque Ele vai dizer assim: bom, o que eu tinha que fazer por você eu já fiz, o que eu tinha que fazer por ela também já fiz, eu não vou fazer mais nada. Aonde é que você entende isso no texto? Irmãos, no verso 60 diz assim: esse povo todo aqui tinha discípulo aqui no meio, tá? O verso 60 está dizendo assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Estava falando do discurso de comer a carne e de beber o sangue. E aí o que Deus fala na sua palavra, no próximo parágrafo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que estes murmuravam a respeito da sua palavra, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estaria? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: bom, você está dizendo que eu falo para você que tem que comer minha carne e beber meu sangue, deixando escandalizado. Se eu disser para você que eu vou subir minha ascensão para os céus, vai te escandalizar mais ainda, né? Porque se você não acredita nisso, quanto mais que eu vou ser levado ao céu, sem precisar da ajuda de homem nenhum. Então, o que nós observamos aqui é que a nossa vida, nós perdemos muitas oportunidades. E por que perdemos? Porque nós não interessamos. Esses discípulos, eles não se interessaram. A Bíblia está dizendo aqui bem claramente que eles, os discípulos, eles estavam achando uma coisa muito pesada, uma coisa muito absurda, quando na verdade nem entenderam o que Jesus estava falando. E aí Jesus está dizendo assim: bom, se vocês acham absurdo isso, imagina se me virem subindo. Aí Jesus vai e mostra para eles: olha, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. Estou lendo 63, tá? 6,63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Aleluia! Nós estamos aqui hoje, nós somos poucos hoje. Aleluia! Mas nós estamos alegres, nós somos vivificados pela palavra. Quando aqui antecedeu-se toda essa palavra da noite, nós ouvimos palavras gloriosas. Então nós somos vivificados, nós ganhamos vida. Por quê? Porque a palavra entrou em nossos corações, o Espírito Santo de Deus nos trouxe o quê? Uma confiança de que a palavra de Deus é que deve permanecer. Então quando Jesus está explicando para ele: a carne para nada vai, a carne vai morrer, mas o Espírito, ele é vivificado e traz vida. Então nós vamos sair daqui, mesmo que nós tenhamos a folga dos irmãos, nós vamos sair daqui alegres, porque somos vivificados pela palavra. Aleluia. Somos vivificados pelo louvor, somos vivificados pelas orações. Então nós vivemos o quê? Pela palavra. A palavra entrou no ouvido do irmão Lucas, estava aí e disse assim: a irmã Kelly falou que eu devo respirar santidade. Então, se eu estou com pouca santidade, que a irmã Kelly quer dizer o seguinte: Deus está falando através dela. Sem santidade, você não tem como combater o
absolutamente nada. Os discípulos perderam a oportunidade de ganhar a vida com Jesus, mas o que eles preferiram? A Bíblia diz que eles preferiram dizer, dura essa palavra de ouvir. Mas peraí, você vai embora? Não, dura a palavra de ouvir. Aí que eu entro, digo para os irmãos, que quando você pensa que Deus vai fazer uma obra, que vai atrás de A, de B, e vai fazer, não vai não, olha o que ele fala. Quando você vê aqui, Jesus já descobriu que eles são incrédulos. Irmãos, quando uma pessoa vem, Deus dá oportunidade na igreja, muitas vezes você traz uma pessoa, eu mesmo já fui na casa de pessoas, orei, caiu endemoniado, falou, e disse, aconteceu que ia vir para a igreja. Não, não vai ser um dia aqui. Então, Deus já foi, já levou alguém até ele, mas só tem que não vai salvar. Por quê? Porque o que Deus tinha que fazer de justiça já fez. Aqui os discípulos, a Bíblia está mostrando que eles eram incrédulos, porque no verso 66, Jesus está dizendo bem aqui, contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vós, que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Se não lhe for concedido. Ou seja, veja bem, Deus está vendo que nós precisamos de um vigor maior. Aí na sua memória física, sabe, intelectual, o que você tem? O pão que desce do céu. Mas por que o pão? Porque o pão é o alimento mais barato do mundo. Ele não cobra R$1, R$2, nem R$2, nem 3. Mas ele diz que vem para todos. Mas o fato de ele ter vindo para todos não quer dizer que todos vão se salvar. Porque esses discípulos aqui, eles estavam descrentes. É a mesma coisa, você traz alguém para a igreja. Se foi lá, colocou, trouxe. Vamos orar, vamos. A pessoa não tem interesse, nem de vir mais um dia, nem dois. Bom, Deus é injusto? Claro que não. O que Deus tinha que fazer naquela pessoa já fez, irmãos. Já levou até Cristo, já levou a palavra para ela. E o que ela quer fazer? Nada, não tem nenhum interesse. E qual é a resposta de Deus pela palavra? Essa é a resposta que eu achei impressionante que sai dos lábios de Cristo. Aí o Senhor está dizendo aqui, ó, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então quem vai a Cristo, irmão, que é antes, quem leva a Cristo é Deus. Glórias a Deus. Olha que coisa linda, quem leva a pessoa até Cristo é o próprio Deus. Aí ele está dizendo aqui, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então veja bem, Jesus não falou, olha, chama eles, que eu vou explicar a eles o que aconteceu. Não. Irmãos, ele pegou e disse, você também, Pedro, que acompanha eles, não? O que a gente aprende? Que a palavra foi pregada, a justiça de Deus foi efetuada. O Senhor falou que ele era o pão da vida, e que os judeus deveriam comer da carne dele, beber do sangue dele, deveriam estar crendo na morte sacrificial e crendo também na pessoa física, carnal de Jesus. Eles não tiveram paciência, irmã Rosa, de raciocinar como Deus gostaria. Mas aí não foi dada outra oportunidade. O que foi feito? Eles foram embora. Os discípulos abandonaram a Jesus, dizendo, ó, isso é duro de ouvir essa palavra, vou ter que comer, sabe, a carne dele e beber o sangue dele. Jesus não estava falando nada disso, irmãos. Eu estava dizendo que era necessário que eles tirassem a lei da vida deles agora e colocassem a pessoa de Cristo como pão central e bebessem o sangue dele. Por quê? Vai haver a morte sacrificial, eu vou ser entregue, vou ser crucificado, e meu sangue será derramado. Você deve beber meu sangue de uma forma simbólica, mas eles não tinham espiritualidade para entender. Na nossa vida na igreja, irmão, nós devemos entender e se interessar
É muito comum você, às vezes, ver uma pessoa falar assim: eu tenho muita fé. Mas peraí, eu vou à igreja e tenho muita fé. Mas você ir à igreja e não estar correlacionado aos mandamentos e todas as ordenações de Deus, irmão, você está doente. Por quê? E a igreja não salva ninguém. Mas como? Não salva ninguém. Os discípulos andavam com Jesus. Enquanto eles não souberam que deveriam comer da carne e do sangue, o que eles resolveram? Não vou comer carne sem ninguém, vou beber sangue de ninguém, e não vou comer pão nenhum que desceu do céu. Meu Deus! Dentro da igreja acontece isso. E por que Deus está querendo nos dar graça, irmão? Porque quando você começa a entender a realidade de Deus, você transforma uma realidade. Vir à igreja não salva ninguém, mas não salva mesmo. Mas não salva mesmo, mas não salva nunca. Porque você vem à igreja, aí o anjo de Deus fala: bom, ele ou ela viveram a igreja. Mas daí, o que eles fazem? Eles têm prazer em ver a lei de Deus. Meu Deus! Eles não gostam disso, eles gostam de ir para a igreja, de cantar, de falar. Mas quando chega na vida pessoal, a pessoa não tem o devido entendimento que você deve cumprir os mandamentos de Deus. Então Deus não vai chegar na vida do Lucas e ficar: vamos ver se o Lucas está. Irmão, nós estamos com o Lucas, já fizemos, o que é para o Rogério, já fizemos, o que fizemos para o pastor Sérgio, já fizemos. E agora? Tem que cumprir. Cristo fez o quê? Aleluia! Cristo veio, estava cheio de pessoas que rejeitavam a ele. Pergunta se em algum momento ele disse, na verdade: pai, você não está achando que é demais eu pregar que eu sou o pão da vida, não? Você não está achando que não está na hora de eu dizer para eles que eu vou ressuscitar? Só não acha que é um negócio assim muito pesado, que eu vou ressuscitar ao terceiro dia? Irmão, isso é uma coisa que no primeiro momento, se você for olhar para uma ética humana, você fala assim: é um absurdo. Mas o que aconteceu? Ele está dizendo que vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Todo mundo que morreu nunca voltou, como é que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Então isso passa a ser um absurdo dentro de um contexto humano. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a ver que ele é tão valente, Aleluia! espiritualmente, que ele não se importa com o discurso de nenhum dos judeus. Aleluia! Nem a fala dos judeus incomoda Cristo. E o que nos ensina é o quê? Bom, se nós já temos a convicção que temos que seguir a Cristo, comer da carne dele por razões já explicadas, beber do sangue dele por razões óbvias. Amém. Mas o que tem mais que fazer? Tem que seguir o Evangelho. Tem que seguir o Evangelho. Glória a Deus! O que ele falou? Esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo. Pregado é para ser obedecido. Pregado é para ser digerido. É para trazer uma autoridade maior espiritual. E por que isso é óbvio, irmão? Porque você observou, quando você pega um homem morto, espiritualmente, ele nunca vai falar de Deus. Ele nunca vai falar de Deus. Vai falar de tudo: que perdeu o emprego, que foi injustiçado, que ele foi prejudicado pelo colega de trabalho, pela colega, pelo gerente. Ele nunca vai dizer que, na verdade, ele se tornou um homem a falar de Deus de uma forma que você fala: não vai falar de Deus. Mas por que isso dá? Irmãos, quando Jesus fala que as palavras de Deus, elas são colocadas no nosso coração e germinam na nossa alma. Então, se nós não tivéssemos prestado atenção em tudo quanto foi feito, o que nós observamos? Nós observamos o trabalho da oração. Mas é claro que a igreja não é feita só do trabalho de oração. Eu tenho intelectualidade humana, aí a minha força cognitiva, para onde prestou esse culto? Quem faz o culto? Quem que faz o culto? É o Espírito Santo, claro, é o Espírito Santo. Aleluia! Mas alguém tem que se responsabilizar. Então houve o quê? Uma condução do culto lá atrás. Se o Espírito de Deus não tivesse encontrado lugar na vida da irmã Rosângela, ele ia dizer: irmão, não encontrou de lugar lá. E aí? Fazer o culto com outra irmã. Ele encontrou. Vamos fazer o culto a outra irmã. E vai sucessivamente. O que nós devemos olhar é entender que o mundo espiritual
verdades perdidas na nossa vida, elas são perdidas. Por quê? Porque você se interessa. Meu Deus. Bom, eu não consegui resolver esse assunto. Você é batizado? Não, não sou. Daí, o que você está fazendo para ser batizado? Nada. Então você não vai ser batizado. É o desinteresse que Deus quer mostrar para todos nós. Porque, por exemplo, eu perguntei a Maquele, você estudou bastante. Houve interesse dela de estar mergulhada nas palavras. Então ela revolveu, escavou. Igual você vai no buraco procurando minhoca para pescar. Aí você vai para no buraco, você tem que procurar até achar minhoca. E agora? Já sei, vou pescar. Glórias a Deus. Biblicamente, irmão, você tem que entender o seguinte: o mundo espiritual de Deus é tão sólido. Aleluia. Jesus não foi atrás dos discípulos. Alguém diz assim: ele foi atrás, irmão Osana, ele foi atrás, irmão Flávia. Quem te disse que ele foi atrás? Ele não foi atrás de mim, não. E isso acontece até o dia de hoje. Por quê? Porque dentro de uma personalidade divina, o mundo espiritual de Deus, o que ele tem fazendo por mim e pelo irmão Eduardo, nós estamos na mesma condição. O que Deus fez por mim e pelo Eduardo? Bom, Deus pegou o pastor Sérgio Eduardo, tirou e colocou de frente com Deus. Mas agora, o Eduardo tem que cumprir o Evangelho. E o pastor, mais ainda. Aleluia. Então não tem como eu me desinteressar de uma obra que eu já vi claramente que Deus já fez o que tinha que fazer por mim. E quando eu olho uma palavra como essa, eu começo a ficar me perguntando como tem gente enganando. Como tem gente que cria um Deus que na verdade ele nunca existiu. Porque a pessoa cria uma coisa que não está escriturada. A personalidade de Cristo, a personalidade dos apóstolos, mostra claramente que eles estão desinteressados. E o que isso nos ensina? Irmão, Deus é real. Deus é real. Mas o que eu vi? Quando eu vi que os discípulos se desinteressaram, irmãos, em um momento, eu ouço na palavra de Jesus falando: chama ele lá, Pedro! Chama eles! Deixa eu ir embora. Pedro, você não quer ser Cristo, né? E a gente leva, irmão, o entendimento que se 2000 anos atrás, irmãos, 2000 anos atrás, Cristo teve essa atitude, que dirá hoje, irmão? Nós somos muito mais imperfeitos do que nós possamos imaginar. Mas isso me ensina o quê? Pastor, está fazendo um pouco. Por quê? Aqueles homens estavam andando do lado de Cristo, viram ele fazer milagres, andaram com ele, riram com eles. A Bíblia fala que não é um homem desconhecido, fala que eram discípulos. E eles disseram o quê? Duro para nós esse discurso, não tentaram entender. Então esse é um momento que, se nós realmente estamos fechados com Deus, tenha 10 pessoas, 15, 20, 100. Irmão, se aquela irmã fechou com Deus, está fechado. Se a irmã Flávia fechou, está fechado. Se o irmão fechou, está fechado. A irmã Rosa, do ar, a irmã está fechado. Por quê? Irmão, sabe que eu olhei? Que tinha que fazer já fez. Por quê? Já foi para a cruz, envolveu Deus, envolveu morte sacrificial, envolveu vergonha pública. E agora? Agora não está mais nada, não. Ele não vai atrás de ninguém. Mas onde você tirou isso? Olha a palavra, irmãos. Olha a palavra. Nós devemos entender que, se realmente nós, na verdade, não digerirmos a palavra, a gente fica na ilusão. É a mesma coisa eu achar, pelo fato de ser pastor, você fez muito. Que muito, não fiz nada. Quantos anos da minha vida eu fiquei fora do caminho de Deus? Quantos anos da minha vida foi de pecado? Quantos anos da minha vida foi de homens desinteressados? Você acha que não está vendo? Quando botava pesar, vai ver quantos anos andou fora do meu caminho? Meu Deus. Então tem que ter essa consciência da graça de Deus, para que outros irmãos não caiam no mesmo problema. Porque às vezes a pessoa está dentro de uma condição e eu tenho que separar. Por exemplo, eu sou um pastor, mas o fato de eu ser um pastor não quer dizer que eu tenho mais direito que os irmãos, não. Se você é pastor, você tem que orar mais do que os outros. Se você é pastor, você tem que ser mais santo do que os outros. Por quê? Porque o que me cabe é orar, eu tenho que orar mais do que eu tenho que orar. No meu trabalho espiritual e também pela minha vida pessoal. Então eu não posso achar que eu fiz uma oração para todo mundo, eu que não me cuido, não. Aí pode falar, cuida dos outros, mas
ele é a mesma coisa. Então, espiritualmente hoje, Aleluia. desejo que Deus nos leve na sua paz, pelo amor do seu nome, irmãos, para que se alguém quiser, depois com calma, entender que o que você tem que fazer, o eu, para de terceirizar. Aleluia. Não terceiriza, porque eu vi que a salvação dos discípulos não foi terceirizada. Jesus disse, ó, para mim já deu, acabou. E Jesus, irmãos, em nenhum momento ele mostra uma fraqueza. E ele teve que sustentar coisas que alguém ia dizer, isso é louco. Por quê? Está dizendo que é o pão que veio do céu. Está dizendo que é o Filho de Deus. Está dizendo que vai morrer e vai ressuscitar o terceiro dia. Alguém vai dizer, isso é louco. Aleluia. Porque todas essas coisas nunca foram ouvidas naquele tempo. Nós também. Nós temos que entender que da parte de Deus, Deus é extraordinariamente maravilhoso. E aqui tem nos dado graça, como disse a nossa amada irmã Kelly, para ouvir preciosidades que saem daqui. Daqui não está ouvindo uma história, sabe, uma fábula. O que eu estou falando dos irmãos é verdade, a personalidade de Deus é muito clara. Agora, nós temos que crer naquilo que está escrito. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos, da compreensão, da convicção da fé. Eles falam glória e agradecem a Deus. Aleluia.